Vamos que vamos, galerinha! Chegando aí a nossa 13ª aula desse desafio Enem, né? A gente vai seguir nisso aí até o final, né? Estamos no 13º vídeo já, até a realização do Enem, né? Que no momento que eu estou gravando isso aqui nem tem data ainda, mas a gente vai seguir nisso aí, tentando orientar você sobre a melhor maneira de trabalhar com as questões, principalmente de leitura e de entendimento de texto do Enem. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, assim você não perde nenhuma dessas aulas aí, beleza? Vamos dar uma olhada na questão aqui. Você tem aqui uma questão que traz um fragmento do Manuel Bandeira, né? E o enunciado diz o seguinte, ó: com a orientação da professora e após o debate sobre o texto de Manuel Bandeira, os alunos chegaram à seguinte conclusão. Tá? Então, eu não li o texto ainda, mas eu sei que o texto traz um fragmento do Manuel Bandeira e haverá e foi motivo de um debate, né, orientado por uma professora. E aí a pergunta é, qual conclusão que os alunos chegariam após esse debate aí? E aí você tem as opções abaixo. Vamos ao texto? Ó. A discussão sobre gramática na classe está quente. Será que os brasileiros sabem gramática? A professora de português propõe para debate o seguinte texto: para mim brincar. Você sabe muito bem que haveria aqui, pela norma culta, né, um erro. Para mim brincar. Mim não brinca, né? Para eu brincar. Sujeito do verbo brincar. Não há nada mais gostoso do que o mim, sujeito do verbo no infinito. Então observe que o Manuel Bandeira está defendendo isso. Não há nada mais gostoso do que usar o mim como sujeito do verbo no infinito, embora esteja errado gramaticalmente. Para mim brincar. As cariocas que não sabem gramática falam assim. Todos os brasileiros deviam querer falar como as cariocas que não sabem gramática. As palavras mais feias da língua portuguesa são quiçá, alhures e amiúde. Palavras eruditas. Ok? Então vamos de novo para o enunciado aqui. Olha só. Com a orientação da professora e após o debate sobre o texto de Manuel Bandeira, os alunos chegaram à seguinte conclusão. Quer dizer, qual a conclusão que eles deveriam chegar a partir desse texto? Certo? É assim que eu tenho que entender a pergunta. Aí eu vou para as opções e eu tenho o seguinte, ó. Vamos começar pela letra B, tá? Aquelas que você tem que descartar. Apesar de os modernistas registrarem as falas regionais do Brasil, ainda foram preconceituosos em relação às cariocas. Veja, você descarta isso aqui porque não há nenhum preconceito por parte do Manuel Bandeira, que é um modernista, sobre o falar das cariocas. Eles dizem, ó, as cariocas que não sabem gramática falam assim, para mim brincar. Todos os brasileiros deveriam de saber falar como as cariocas que não sabem. Então ele não está sendo preconceituoso, ele está defendendo o jeito de falar das cariocas. Ele já disse isso lá anteriormente, ó, não há nada mais gostoso do que para mim brincar. Eu tenho que descartar isso aqui. A letra C. A tradição dos valores portugueses foi a pauta temática do movimento modernista. Tradição dos valores portugueses seria o contrário do que está sendo defendido aqui. Os valores portugueses defendem o português culto, correto, castiço, né? Isso aqui está defendendo um português oral, falado no Brasil, né? Da linguagem do cotidiano, do dia a dia. Então não cabe isso aqui. Na letra D, nós temos Manuel Bandeira e os modernistas brasileiros exaltaram em seus textos o primitivismo da nação brasileira. Isso está correto. Eles fizeram isso em seus textos, mas não nesse texto. Nesse texto não é o primitivismo. É o falar daquele momento histórico ali, da oralidade, do cotidiano. Não tem nada a ver com primitivismo aqui. Tá? E a letra E, Manuel Bandeira considera a diversidade dos falares brasileiros uma agressão à língua portuguesa. Pode até ser uma agressão à língua portuguesa, culta, né, castiça, mas o Manuel Bandeira não considera esse falar que ele está defendendo, esse para mim brincar, como uma agressão. Pelo contrário, ele está defendendo esse jeito de falar. Né? Essa oralidade, essa coisa do cotidiano, do dia a dia. Portanto, sobra a letra A, mas vamos dar uma olhada na letra A. Ó, uma das propostas mais ousadas do modernismo foi a busca da identidade do povo brasileiro e o registro no texto literário da diversidade das falas brasileiras.
realmente, uma das principais características do modernismo, principalmente no início, foi romper com aquele padrão, né, de literatura bem comportada, usando a linguagem correta, a linguagem elevada, né, retirada de dicionário. A ideia era incorporar as transgressões da oralidade, né, o falar cotidiano, que era uma forma também de valorizar a identidade do brasileiro, né, do jeito que o brasileiro falava, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Portanto, a resposta realmente é a letra A. Uma questão relativamente tranquila se você fizer uma leitura atenta do enunciado e dos distratores aí. Beleza? Aguardo você na próxima aula. Um abraço!